Davi. Estamos mais ou menos perto do fim da disciplina, tá? Semana que vem vamos ingressar na leitura do romance do Lobo Antunes, As Naus, tá? E depois finalizaremos o semestre com a terceira atividade. A terceira atividade versará sobre Loucura, do Marisa Carneiro, o Bichos, que nós falaremos sobre ele hoje, tá? Do Miguel Torga, e As Naus, o romance do Lobo Antunes. Tá? Semana que vem eu pretendo postar esse último exercício para que vocês tenham pelo menos 2 semanas para que possam elaborar suas respostas. Bem? Tá? Então, hoje vamos para o Miguel Torga. O Loucura, a gente sempre, pelo menos eu, quando faço a leitura de textos, né, não precisa ser necessariamente por uma questão disciplinar, desenvolvimento de uma disciplina, mas eu costumo comparar as coisas mais recentes, os textos mais recentes que eu tenho lido. Então, se a gente compara um texto, uma narrativa como Loucura, do Marisa Carneiro, com as narrativas breves que nós encontramos no Bichos, nós estabelecemos vamos dizer assim, algumas comparações que os distinguem de uma maneira bastante clara. Não é? Então, aquele clima um tanto fantástico, né? Um tanto lúgubre, um tanto cercado de devaneio, não necessariamente o devaneio do sonho, mas uma coisa de pesadelo que existe na novela do Marisa Carneiro, e essas fronteiras não tão claras entre a vida, a realidade empírica que rola dentro do texto e uma outra realidade criada pelo artista ali dentro, né, pelo Raul Vilar, não estão presentes nos contos do Miguel Torga, de Bichos. Tá? Nós percebemos, pelo menos essa é a percepção que eu gostaria que vocês buscassem, não necessariamente que encontrem, mas eu penso que, pelo menos, a busca os fará encontrar uma perspectiva humanista muito grande. Tá? Depois eu vou falar mais detidamente acerca desse humanismo. Tá? Antes, só para fazer uma breve apresentação do Miguel Torga. Quem fez uma busca, tá? Deve saber que o nome dele não era Miguel Torga. Miguel Torga é o pseudônimo que ele se deu. O nome dele era Adolfo Correia da Rocha. Tá? Vocês podem encontrar isso em qualquer site de buscas. Tá? Além de escritor, ele foi médico. E vocês devem ter lido na biografia dele, quem se preocupou com isso, que ele esteve durante a adolescência e o início da sua juventude no Brasil, trabalhando na fazenda de um tio, no estado de Minas Gerais, para angariar fundos para prosseguir a sua formação na área de medicina. Tá? Então, vejam que não era só um sujeito dado à escritura, à arte, desde o início da sua formação. Também foi um sujeito que labuta na agricultura, na área campesina. Aí, não que isso justifique um livro como Bichos, mas essa preocupação com o universo em que o animal e o homem estão muito próximos, tá? Em que há um constante deslocamento do sujeito animal-homem, do homem-animal. Essa perspectiva está muito próxima. Vocês não têm aula, eu imagino, com a professora Ângela Guida. Quem a conhece aqui é o Raul, que acho que já fez alguma disciplina dela, né? E um ou outro de vocês que já, porventura, se aproximou dos trabalhos da professora Ângela Guida. Ela, no nosso programa de mestrado e doutorado, ela faz estudos sobre a questão do animal e essas relações entre homens e animais. Lara Ojeda, sim, eu não sei que faceta você estuda, se você estuda essa relação dos estudos animais, mas essa perspectiva, Lara, se aproxima muito e ela é bastante clara para o estudo a Daniel também a conhece, tá? do estudo do Bichos. Eu não vou ingressar tão intensamente nessa perspectiva, porque, vamos dizer assim, poucos de vocês talvez a conheçam, tá? Mas eu vou também falar sobre isso.
Tá? Então, o que eu falava é que essa proximidade da terra que o escritor Miguel Torga teve, especialmente quando esteve no Brasil, mas também ele é da região de Trás-os-Montes, no norte português, tá? Ele aproximando-se dessa realidade, dessa vida, me parece que isso também contribui para a construção de um universo literário na obra dele. Tá? Como surge o nome Miguel Torga? Miguel seria uma homenagem ao escritor português Miguel de Cervantes, português, me desculpe, em espanhol, Miguel de Cervantes, e toga é o nome de uma planta que ela cresce em lugares mais arenosos, tá? E que tem a raiz, a partir da raiz dela pode-se fazer carvão, tá? Então, vejam que a própria construção do nome que ele se dá, o pseudônimo que ele se dá, o Miguel, a referência a esse grande escritor da literatura do Ocidente, tá? Literatura universal, né? O grande formador da estrutura narrativa que nós conhecemos como romance, né? E a referência à torga, essa planta que povoava, talvez, eu imagino, pelo lugar onde ele nasceu em Portugal, a infância e a vida mais tenra da vida, a fase mais tenra da vida do Miguel Torga. Então, são algumas considerações breves acerca do escritor Miguel Torga. Tá? Nós temos no Bichos, veja, não, o título do livro, às vezes até mesmo eu já escrevi errado, não é os bichos, é bichos. A ausência desse artigo me parece significativa, porque os bichos parece que focalizaria ou nos levaria como leitores e leitoras a pensar muito diretamente nesses animais, a não incluir entre esse universo de bichos o ser humano, tá? O homem. Essa é uma perspectiva que me vem à mente pela ausência do artigo definido no masculino, tá? Bichos. Por quê? Eu penso também que todos são bichos nos 14 contos, porém, o escritor ele não se furta a reconhecer a diferença que existe entre cada um desses bichos, tá? Sem julgar. Antes da maioria de vocês entrarem, falávamos sobre um dos contos que eu pedi a leitura, mais detidamente, o Madalena, e sem julgar esses protagonistas, essas personagens que estão postas. Eles são colocados, elas são colocadas, as personagens, cada um com as suas diferenças e com a sua própria construção, sem uma perspectiva de julgamento. Tá? Não sei se algum de vocês, durante a leitura, se perguntou, quando nós temos, pensando nos gêneros literários e pensando em algumas definições mais clássicas, mais fechadas, quando nós falamos sobre narrativas que utilizam figuras de animais para encarnar qualidades ou vícios humanos, a gente pensa muito na fábula, tá? A clássica A Raposa e as Uvas, as fábulas, seja do La Fontaine, sejam as fábulas do Esopo e coisa que o valha. Então, no primeiro momento, não sei se algum de vocês pensou, que isso que eu estou chamando de conto poderiam parecer fábulas, porém, elas não são. Por quê? Porque, em geral, as fábulas elas são bem mais ágeis, bem mais rápidas do ponto de vista narrativo que os contos, além de oferecer uma perspectiva moralizante acerca dos seres e das virtudes ou dos vícios que correm na narrativa, tá? O que não acontece com as narrativas breves de bichos, tá? Ali nós temos contos, porque eles todos oferecem uma reflexão para o leitor e para a leitora, né?
rasgando as fronteiras do que seja um animal ou do que seja um homem. Não sei, eu pedi a leitura do Jesus, do Madalena e do Galo, o Tenório, tá? Mas era para ler tudo, porque o exercício vai versar sobre tudo. Eu pedi essas 3 leituras para que nós discutíssemos hoje aqui, tá? Mas há contos que, quando vocês começarem a ler, vocês vão pensar que é um ser humano que está ali em cena. Vocês vão pensar que ali não há um animal, não há um bicho, tá? Só que, com o correr da narrativa, vocês vão percebendo que ali há uma caracterização muito mais humanizada do que, por vezes, nós lemos, por exemplo, no Madalena, que, no primeiro momento, quando eu li, já li o Bichos há algum tempo pela primeira vez, mas eu me lembro o impacto desse texto, que eu ficava, até um determinado momento, eu ficava pensando, que animal é esse? Tá? Então, vejam que há um borramento das fronteiras entre o que nós chamamos comumente de animais e o que nós chamamos comumente de homens. Então, ali não há, eu reitero, uma proposição moralista, não há uma proposição de julgamento daqueles seres e das narrativas que o envolvem. Tá? Outra questão, eu falei para vocês que há uma perspectiva humanista em jogo, tá? Então, vamos pensar. A data da primeira publicação de Bichos é de 1940. Pensemos no quadro europeu em 1940. Em 1939, a Alemanha invade a Polônia, e a partir dali, tá, de 1939, nós temos o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial e de uma ocupação bastante significativa da Alemanha nazista de vasta quantidade do território europeu. Mais além, nós temos a União Soviética stalinista, também com uma proposição fascista em curso. Em Portugal, em 1926, ascende ao poder uma junta de governo fascista, e em 1933 ascende ao poder o ditador Antônio Salazar. Tá? Então, nesse estado de deflagração do fascismo em terras europeias, estou falando de terras europeias, não estou falando de Brasil e de outro lugar, porque nós estamos em Portugal com a literatura portuguesa, tá bem? Os escritores, eles acabam, vamos dizer assim, ingressando numa perspectiva que questiona a própria condição humana sob esse tipo de situação, sob esse tipo de circunstância, tá? Porque a Europa passa a viver a dominação sob a dominação de regimes em que se questiona o tratamento destinado ao ser humano. Tá? Os campos de concentração nazistas, eles já estão em curso, ainda não estão noticiados, ou ainda não estão nas dimensões que ocuparão ao longo dos 5 anos da Primeira Guerra Mundial, mas há pessoas sendo mortas, há pessoas sendo deportadas, há pessoas sofrendo uma série de sanções e repressões. Tá? Então, o texto literário e textos como Bichos, eles questionam a condição humana, tornando-se espaços de contestação, tá? E também tornando-se espaços de processos que libertam os sujeitos das suas prisões sociais e do poder que os leva à morte, ou pelo menos a um sofrimento muito grande. Tá? São 14 contos. Vocês devem perceber, eu vou falar dele por último, mas não precisam ter ainda lido tudo, mas é bom ter em mente isso. O 7º conto é o conto chamado Jesus, que seria, e essa leitura não é inovadora da minha parte, é lógico, vocês vão encontrá-la em artigos, em teses, em dissertações, seria o conto da virada.
enquanto nos contos que antecedem Jesus nós encontramos visadas muito negativas sobre os seres, de um modo geral, sejam eles os humanos, sejam eles os animais, tá? Viciosos, a partir de Jesus, a partir do 7º para o 8º conto, parece que há uma, vamos dizer assim, uma luz no final do túnel com relação a essas capacidades, a essas habilidades, às virtudes humanas. Tá? Então, há um princípio de reumanização, há um princípio de elevação desses seres. Tá? Então, é significativo pensar nisso, que há uma virada. Tá? Então, os contos de bichos, eles não são só contos em que essa perspectiva da humanização de cada um está posta, mas também de revisão, de reatualização das próprias condições sob as quais os sujeitos, os seres, vivemos em várias circunstâncias sociais, culturais e coisa que o valha. Aí, essa leitura que eu estou fazendo, ela está em relação a um contexto maior, seja o contexto europeu, de Segunda Guerra Mundial, seja o contexto da ditadura fascista salazarista em Portugal. E o Miguel Torga foi um dos escritores intelectuais portugueses que, vamos dizer assim, vai dar combate no seu texto literário a esse estado de coisas. Tá? Vamos lá. Por exemplo, pois não, Raul, à vontade. Só um minuto pois que não, você estava falando, e eu lembrei, eu fiquei pensando aqui, como é interessante ver que, para ele trabalhar essas questões humanas que você fala, me parece que há uma espécie de imersão na condição do bicho, né? Uhum. E como que é quase que um contraponto, né? Porque como que eu vou falar das questões humanas e adentrando no universo do bicho? E isso é muito interessante para a gente pensar o que você falou, a nossa própria condição, e fazer esse deslocamento para o bicho, talvez seja se aproximar ainda mais da nossa própria condição como sujeitos bichos, né? Não sei, e como pensar a condição humana a partir de uma animalização, não sei se seria essa palavra, da condição humana. Eu fiquei pensando sobre isso, como que ele foi para o bicho, né? Pensar o bicho para pensar o humano. Sim, essa aproximação. Mas aí o que você chamou de animalização, a gente também pode tratar de zoomorfização. Mas eu penso que hoje é mais animalização, porque em face dos estudos animais, tá? O animal não tem mais aquela condição só, vamos dizer assim, mais ligada à zoologia. O animal também é um ser que dentro do seu universo, que dentro das suas peculiaridades, também tem uma vontade no mundo. Me parece que essa é a grande questão. Tá? Na leitura dos contos em que nós temos bichos como protagonistas, nós percebemos que há, por exemplo, grandes problemas que nós, seres humanos, enfrentamos, grandes situações, não vou dizer problema, como a morte, por exemplo. O primeiro conto, que é o Nero, não sei se alguém leu, que abre o conto que é do cachorro, é um cachorro caçador, é um cachorro de caça, isso era muito comum em Portugal, mesmo em outros lugares da Europa ainda tá? Ele sente a aproximação da morte, tá? Mas ele sente a aproximação da morte com um misto de animal e ser humano. Ele não é só o animal que sente a proximidade da morte, quer dizer, essa sua função como animal, mas ele também não é um ser humano. Quer dizer, o narrador consegue deslocar, ele consegue transpor essas fronteiras que, em determinado momento, no texto fabular, por exemplo, seja que, eu falei dos mais, que a gente tem mais em mente, como Esopo e La Fontaine, tá? O Miguel Torga consegue transpor essas fronteiras, esses limites que há entre animal e homem,
tá? Isso é, e reintegrando-os. Essa é a grande questão, tá? Por isso que eu fiz menção aos estudos que a professora Ângela Guida desenvolve, que esse texto aqui, eu li, tá? Para preparar a aula para vocês, uma dissertação de 2018, que foi defendida na Federal Fluminense, que usa a perspectiva dos estudos animais do Jacques Derrida, tá? Para falar sobre os estudos sobre os bichos, tá? Esse deslocamento, essa reterritorialização do espaço humano e do espaço animal. Tá? Então, eu achei por bem trazer essa leitura para vocês, para não ficar só numa leitura que plasmasse ainda uma orientação fabular, não que a orientação fabular não seja uma proposição de leitura, ela é, mas alguma coisa mais voltada para o nosso tempo, para as perspectivas teóricas que circulam entre nós. Tá bem, Raul? Não sei o que você acha dessa minha proposição. Eu sei que você conhece os estudos do Derrida, talvez alguns dos nossos alunos aqui presentes também as conheçam, tá? Então, vamos lá. Sim, Rosana, e eu fiquei pensando agora que você falou, lembrei do livro Os Bichos, do George, né? Sim. Porque ele também traz os porcos ali naquela fazenda, como que eles incorporam uma espécie de humano, né? E como que eles reproduzem esse humano de alguma forma. Eu fiquei lembrando desse diálogo também, porque há outros textos também literários que trazem essa perspectiva de imbrincamento e de aproximação do homem com o animal. Porque na fábula ficava muito assim dividido, né? Então era aquela ideia, vamos antropomorfizar os animais, tá? E vamos animalizar os homens. Não é isso necessariamente o que ocorre no Bichos do Miguel Torga, porque há um deslocamento constante, tá? Dos afetos que movem a condição do animal homem ou do homem animal. Então, por isso que não se trata simplesmente de antropomorfizar os animais ou zoomorfizar os homens, tá? Há um deslocamento constante, tanto que eu fiz o meu depoimento a contos, né, e talvez vocês possam sentir isso também, em que nós pensamos que nós estamos lendo uma história de um animal e nós nos defrontamos com o ser humano, ou que nós estamos lendo a história de um ser humano e nos defrontamos com o animal. Então, esse deslocamento é perceptível na leitura. Tá? Então, e na fábula, parece que é algo mais assim, mais imediatista, talvez mais para trazer isso que você falou de uma espécie de lição de moral. Vamos lá, aprender alguma coisa com os animaizinhos, né? Aí a gente volta para o nosso mundo humano, que é o mundo do ser pensante, coisa que vale. Mas aqui não, aqui é uma outra relação, aqui é uma aproximação, um diálogo, alguma coisa que permanece aí. Sim, essa perspectiva mesmo de leitura, né, de interação do leitor e da proposição de que o escritor, por via da voz narrativa, ele não vai impor a nós, leitores e leitoras, uma perspectiva, um julgamento. Ele vai, me parece, nos permitir ler e ajuizar ou não aquilo que está sendo posto. Tá? Então, essa é uma questão significativa. Tá? Uma questão, antes de ler os contos, passem pelo prefácio, que o próprio Miguel Torga escreveu na década de 1940. Tanto que eu vou me permitir, eu não vou lê-lo inteiro, tá, gente? Mas eu vou ler alguns trechos que me parecem são importantes, e especialmente o próprio Miguel Torga chamou o seu livro de Pequena Arca, tá? Numa referência explícita à Arca de Noé, tá, gente? Então, isso, né? E não ele não falou Pequena Arca de Noé, não, é Pequena Arca, porque é a Pequena Arca do Miguel Torga, não é do Noé, tá? Mas, e ali, nós percebemos que o caráter que o Miguel Torga vai atribuir
a esses animais que compõem a sua pequena arca é um caráter múltiplo, relacional e não individual. Os bichos e os seres humanos ali existem de modo coletivo, de modo um em relação ao outro, não são individualidades, tá? São sujeitos, tá? Porque estão sujeitos a esse ambiente múltiplo, a esse ambiente de relação, ao ambiente que tem uma perspectiva social, para o bem e para o mal, para aquilo que há de positivo e para aquilo que há de negativo nessas relações. Então, isto vai ser apontado desde o início pelo Miguel Torga. Vamos lá, só para ler um trechinho. Tá? Ele começa assim. Eu estou usando, gente, o texto que eu postei para vocês no AVA, então vocês podem depois ou agora acompanhar. Vejam lá o que acham melhor. Querido leitor, são horas de te receber no portaló da minha pequena Arca de Noé. Tem sido de uma constância tão espontânea e tão pura visitá-la que é preciso que me liberte do medo de parecer o fã da obra. Venho delicadamente cumprimentar-te uma vez ao menos. Não se pagam gentilezas com descortesias, e eu sou instintivamente grato e correto. Eu vou passar para os parágrafos seguintes. Tá? O último parágrafo ele vai dizer o seguinte: és, pois, dono como eu deste livro, e ao cumprimentar-te à entrada dele, nem pretendo sugerir-te que o leias com a luz da imaginação acesa, nem atrair o teu olhar para a penumbra da sua simbologia. Isso não é comigo, que nenhuma árvore explica os seus frutos, embora goste que lhes comam. Saúde-te apenas nesta alegria natural, contente por ter construído uma barcaça, onde a nossa condição se encontrou. Eu penso, que condição é essa? A condição animal, a condição de seres no mundo, e não de animais e de homens de um lado, porque os homens somos animais. A nossa condição se encontrou, e onde poderemos um dia, se quiseres, atravessar juntos o Letes, que é, como sabes, um dos 5 rios do inferno, cujas águas bebem as sombras, fazendo-as esquecer o passado. Tá? Aqui o Miguel Torga vai fazer referência a um dos rios. Aqui o inferno, não entendam o inferno nessa condição maniqueísta, binária do cristianismo. Aqui o inferno é o Hades, o mundo dos mortos. Tá? Essa é a tradição mitológica grega. Há 5 rios aí, e um deles é o Letes, tá? Que o rio que faz esquecer aquele que vai para o mundo dos mortos da sua condição de vivo, para ingressar inteiramente nesse lugar onde a vida material, como nós a conhecíamos anteriormente, não existe mais. Então, não é o inferno. Essa referência ao rio é significativa. Então, esse prefácio ele também precisa ser lido naquilo que ele tem de subliminar, naquilo que ele tem que tenta, tá? É uma tentativa, tá? De desviar o leitor e o leitora, ou pelo menos de deslocar o olhar do leitor e da leitora desses preconceitos ou desses preconceitos estabelecidos, por exemplo, pela religião cristã ou pela religião católica em Portugal. Então, por isso, o inferno é o Hades, não é o inferno católico, cristão, aquele universo com demoninhos e coisa que o valha, tá bem? E, tanto que um dos temas, tá? Um tema que, se eu puder estabelecer um tema que é recorrente em todas as narrativas, de uma forma ou de outra, é o tema da morte, tá? É o tema da morte, ainda quando a gente veja uma grande afluência de vida. E aqui eu estou pensando no conto Jesus, que eu pedi que vocês lessem. Ali é uma grande afluência de vida, tá? O menino, o passarinho, que ele, de alguma maneira, vai salvar, mas ele vai salvar esse passarinho porque ele está à beira da morte. Tá? E
Jesus, nessa perspectiva que depois vai caminhar para a sua fase adulta, que está posta nos textos bíblicos, tá? Ele é o grande salvador dos seres humanos, não necessariamente da morte física, mas da morte, do padecimento, num outro estágio pós-vida material. Então, vejam que, mesmo nos contos em que há um afeto, há uma alegria, há uma relação bastante fina, afinada com a vida, a morte subjaz. Mas eu penso aqui não como um extrato totalmente negativo, mas com um extrato que também pode fazer revivecer. Essa é uma leitura que eu vou propor para vocês no Madalena. Tá? Vamos lá. São 14 contos. Então, nós temos 4 contos em que seres humanos são protagonistas, Madalena, Ramiro, o senhor Nicolau e o menino Jesus, e os demais 10 contos são com protagonistas animais. O Nero, que é o cão caçador, Mago, que é o gato, Morgado, que é o burro, Bambo, que é o sapo, Tenório, o galo, Cega-Rega, que é a cigarra, Ladino, o pardal, Farrusco, o melro, Miura, o touro, e Vicente, o corvo bíblico. Outro conto, eu pensei em pedir que vocês lessem, tá? O conto que fecha, né? O corvo, que no nosso imaginário, em geral, era uma pomba, né? Que teria abandonado o navio do Noé, e é interessante, nada mais significativo para fechar, para terminar um texto que é uma pequena barca, né? Como diz o Miguel Torga lá no início, que o corvo que voa trazendo, levando uma mensagem de sobrevivência, tá? Porque vamos pensar de modo alegórico, né? Dentro daquele barco, Noé, dentro daquela tempestade, que é a tempestade de fora, e também a tempestade que corre dentro do barco, onde se colocam seres humanos e animais numa relação que ela não vai ser deslindada, tá? A gente só sabe de algumas coisas dentro da narrativa bíblica, tá? Mas que o que deve ter ocorrido ali dentro, e isto foi um sinal de sobrevivência, tá? E o corvo sinaliza com essa sobrevivência. Tá? E nós, a nossa tradição, em geral, o corvo tem uma coisa tão... Eu me lembro sempre do corvo, o texto do Edgar Allan Poe, não? A narrativa, o poema narrativo, em que o corvo tem uma voz lúgubre, uma voz sinistra, né? O tempo todo lembrando da morte. Então, me parece significativo que o corvo do Miguel Torga não é o corvo que vai lembrar da morte, mas é que vai lembrar da sobrevida que é possível para o ser humano, que é possível para o ser animal, e que é possível também nessa aproximação, nesse deslocamento dos pontos, dos locais que, em geral, onde, em geral, esses sujeitos, esses seres estão alocados. Tá? Então, aqui eu fiz só para vocês lembrarem quais são. Tá? Tenório, o galo. Gente, qual é, e aí vocês podem falar, podem abrir os seus microfones, estejam à vontade. Quais vocês diriam que são, vamos dizer assim, os temas relacionados à narrativa do Tenório? Quem leu vai saber, quem não leu realmente vai ter algum problema, tá? Eu falei temas, mas vocês, quem leu, pode selecionar um deles, tá? Eu, pelo menos, coloquei 3 temas em evidência aqui na minha fala, tá? Eu coloquei quais temas? A masculinidade, a virilidade e a velhice, tá? Porque são esses... aqui, eu vou usar... Eu não sei se vocês já leram, ou pelo menos ouviram falar, tá? Ele é teórico. Deixa eu ver se é minha... Ricardo Idia.
Eu coloquei no chat para vocês. Eu não sei se vocês já leram algo do Ricardo Piglia, teórico e escritor argentino. Ele não faleceu recentemente, não sei se foi em 17 ou 18, tá? E ele, em geral, quando nós trabalhamos com o estudo do conto, da contística, da narrativa breve, tá? Alguns textos teóricos basilares são textos do Ricardo Piglia. Tá? Ele tem um texto chamado Teses sobre o Conto, que é bastante significativo, tá? Publicado no Brasil. Inclusive, vocês podem achar online, se um dia precisarem trabalhar com essa teoria do conto. Tá? E o Piglia, ele vai trabalhar com a ideia de que, e essa aí não é uma ideia inédita, ele vai trabalhar a partir da análise de vários contos no mundo todo, tá? De que no conto se sobrepõem dois planos narrativos, tá? Aquele que nós acompanhamos, aquele que nós lemos e que tem um desfecho X, Y, Z, tá? E aquele que transcorre como, em geral, a trama, que eu chamaria aqui de verdadeira, a trama terrível, a trama horrível, que nos causa comoção. Então, no primeiro momento, pensando no Tenório, então nós temos um galo já numa certa idade e que vai percebendo que, com o tempo, ele vai ser desbancado, tá? Porque dentro do universo, e aí não é só dentro do universo animal, mas dentro do próprio universo do ser humano, tá? Índices, em algumas sociedades, mas hoje ainda bem que nós estamos refletindo, repensando e realocando esses lugares, tá? A masculinidade nesse universo patriarcal ainda é, infelizmente, um registro bastante forte. Só que essa masculinidade tem a ver, inclusive, com a virilidade, que vai baixando seus níveis com a velhice. E esse sujeito começa a se preocupar com quem vai tomar o poder. No Tenório, a gente percebe que, aos poucos, ele vai se dando conta de que quem vai tomar o poder é alguém da própria estirpe dele, é alguém da própria linhagem, desculpe, é um descendente direto dele. Então, aí também há um ingrediente que se aproxima muito daquela percepção edipiana do pai que vocês lembram do mito de Édipo? Por que Laio, vamos dizer assim, manda que levem Édipo embora e que ele seja sacrificado? Porque há uma predição, foi dito que Laio seria morto pelo filho que tomaria o seu lugar. Então, vejam que aí no Tenório também não há só essa questão da masculinidade, da virilidade, da velhice, mas há também a tomada do poder pelo descendente direto ou pelos descendentes diretos, e a tentativa de segurar, de reter na mão esse poder. Vamos lá para o Tenório, para a gente... o Tenório começa na página 46, tá, gente? Daquele conjunto que eu mandei para vocês, tá? Eu estou usando hoje ele para que vocês possam me acompanhar, por favor, tá? Tenório começa assim. Esta é a história verdadeira de Tenório, o galo. Nascido de uma ninhada que a senhora Maria Pulga deitou amorosamente debaixo das asas chocas da pedrez, em 12 de janeiro, pelas 3 horas da tarde, quando a velhota o viu sair da casca, disse logo: é frango. E realmente, aquela amostra de crista que trazia do ovo, poucas semanas depois, parecia já uma mitra. E ninguém mais duvidou de que era frango macho. Dos 2 irmãos muito tinhosos, sempre enxeridos, desses é que a incerteza se manteve por largo tempo. O que te parece, Antônio? Eu sei te lá, mulher. Aí, então, vejam que havia essa desconfiança acerca dos outros irmãos e quanto a como eles gostariam, como eles seriam tratados, né? O que eles seriam. Né? Aí
Vamos lá, na página 62, não, é a página mais à frente. Ah, eu queria ler. É que eu estou no computador, gente, em geral eu estou com o livro, mas o meu livro não está aqui, tá? É danado o seu galo, onde não chega, manda. Leva as frangas cá do povo a eito. Era a Júlia Pirraças a falar à dona. Ele ouvia com ar modesto, por dentro a babar-se, evidentemente. Quem é que não gosta de que lhe louvem as valentias? Ah, se não fosse o espinho que começava a crescer-lhe no coração. E tenho aí um filho que não lhe há de ficar atrás. Vejam, eu selecionei esse momento também aqui, porque o Tenório é reconhecido pela sua virilidade, pela sua valentia, mas já há, na fala da sua proprietária, tá, o indício de que ele, esse lugar que ele ocupa não será dele para sempre. Aí vejam, o espinho. Entusiasmada com aquela virilidade, a velha lembrara-se-lhe de lhe aproveitar a casta. Andava a criar um cachorro da penúltima ninhada. E não é que o fedelho crescia e prometia raios partissem a sorte, quando tudo lhe corria às mil maravilhas, fartura, saúde, paz de espírito, aquilo. Claro, passou a empreender no caso a afligir-se. Cumpria as obrigações, cantava, dava o seu dedo de conversa, mas às 2 por 3 lá vinha a mortificação. Por mais que tentasse disfarçar, não havia maneira. O galo velho tem coisa. Galo velho, isto aqui era uma vida. Andava um homem, sabe Deus como, roído por dentro, não lhe apetecia arreganhar os dentes e logo uma sentença sem apelo. Galo velho? Parece que não dera motivos a ninguém para semelhante juízo. O mulheredo continuava a aninhar-se, mal via dar meia volta sobre a asa. Tá? Mas aí veja, a dona, há sempre alguém lembrando o Tenório do seu envelhecimento. Mata-se e faz-se um bolo. O filho já dá conta do recado. Era o senhor menino, então, que começava a pôr as unhas de fora. Tá? Então, vejam como é significativo esse trecho. Tá? É a velhice que vai se abatendo sobre o Tenório, tá? E nem sei se é uma velhice tão grande assim, se é um estado de longevidade, tá? Se é a idade dele, mas é a descendência que se aproxima e a vamos dizer assim, a sobreposição da juventude sobre esse sujeito idoso. Inclusive, outro dia, eu passei por uma situação em que eu tive que repensar essa questão. E eu estive lendo alguns textos sobre a pandemia e como o sujeito velho, idoso, vai ganhando um ar de mais desprestígio durante essa situação. Tá? Quer dizer, o velho não pode sair de casa porque ele faz parte do grupo de risco. O velho não pode fazer isso porque aquilo, porque ele faz parte do grupo de risco. E isso vai criando um isolamento desse sujeito. Então, vejam, algumas dessas narrativas, se não todas, mantêm um diálogo ainda hoje com situações não só literárias, mas situações passadas empiricamente, como a questão da velhice. E vocês, quem leu o texto, sabe o que vai acontecer com o Tenório. Tá? Não vou falar para quem não leu, né? Porque essa é uma das questões que encantam das narrativas. Tá? Então, vejam que essa é uma leitura que eu sugiro para quem já leu e para quem não leu ainda. O segundo conto que eu pedi que lessem é Madalena. Tá? Madalena, que nós temos que... É uma mulher em trabalho de parto que está fugindo da sua aldeia para Paris, num lugar chamado Serra Negra. Tá? Esse nome é significativo. Tá? Parece um lugar escuro, parece um lugar alto e ermo, a gente sabe que é, porque quem leu o conto percebe como aquele trajeto é cansativo, como aquele trajeto é árido, não só por conta da situação em que ela se encontra, tá? À beira de Paris,
tá? Mas também por conta do próprio espaço ao redor. Então, vejam como essa construção espacial, em alguns contos do Bichos, é significativa para compor todo um ambiente para a inserção da personagem, para a inserção daquele ou daquela protagonista. Tá? Eu falei para vocês no início, estavam aqui Thaís e o Davi, tá? Eu falei no início que esse conto ele é bastante significativo para nós termos um olhar a partir de uma crítica feminista, a partir de uma crítica de gênero. Por quê? Nós temos uma mulher independente, mas aí vocês podem pensar, não, mas ela estava preocupada com a situação, com como ela seria vista na aldeia a partir do momento em que descobrissem a gravidez. Concordo com vocês, mas a decisão que ela toma de esconder a gravidez, de sozinha enfrentar a Serra Negra, ir lá parir a criança, deixando-a lá para morrer e retomar a sua vida e reingressar na sua aldeia e de lá, vamos dizer assim, continuar vivendo, sobreviver. Tá? Essa é uma atitude independente da personagem. Isto mostra um grande empoderamento dessa personagem, tá? Porque ela, é lógico, tem um determinado momento, vocês podem dizer, mas ela queria casar com o sujeito, ela esperava que o sujeito lá, inclusive ela fala que em janeiro ela esperava que casasse, coisa que o valha. Mas como isso não aconteceu, ela vai ter que tomar um rumo. Ela vai ter que dar um rumo para a sua vida. E o rumo é este. Ela não vai ser aquela que mal falada e coisa que o valha na vila, na sua aldeia. Ela vai esconder a gravidez, ela vai parir o filho, ele não vai sobreviver e ela volta para a vila, ela vai sobreviver. Tá? Aí, eu penso que alguns de vocês e algumas de vocês conhecem um dito, daqueles ditos, vamos dizer assim, que reconhecem determinados autores. A Simone de Beauvoir escreveu um dia, não se nasce mulher, torna-se mulher. Vocês já leram, alguns de vocês, algumas de vocês, essa frase. No texto, no conto Madalena, eu penso que é válida a seguinte frase: não se nasce mãe, torna-se mãe. Então, o que a Madalena tomou para a sua vida? Ela que já se tornara mulher, ela tem uma opção, ela não vai se tornar mãe. Porque naquele momento, tornar-se mãe não era uma alternativa, não era uma saída para a vida dela. Então, vejam que há aí um discurso. Gente, eu só vou conectar o meu computador à energia, porque eu sempre esqueço disso. Daqui a pouco ele para, tá? Dá licença. Então, analogamente, se não se nasce mulher, torna-se mulher, isto é, em relação às contingências sociais, em relação às contingências culturais do patriarcalismo e coisa que valha, a condição materna é também uma condição que se adquire. Não se nasce necessariamente para ser mãe. E isso é válido para Madalena, tá? Outra coisa que vocês devem ter percebido é o nome da personagem. Uma referência a uma personagem bíblica. E olha, eu vou dizer para vocês, em geral, no nosso imaginário, a gente tem que a tal Madalena teria sido uma prostituta e apedrejada. Só que eu fui buscar o texto bíblico e eu peguei aqui, eu vou pôr para vocês, para que depois vocês, Lucas, capítulo 8, versículos 1 e 2, tá? Depois vocês podem ler, eu vou ler para vocês, mas vocês podem ler na completude, tá? A Madalena bíblica, ela foi, no primeiro momento, refém da sua impureza, mas não uma impureza advinda
da prostituição. No texto bíblico está escrito assim, eu vou ler como está posto. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade Jesus, né? E de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 apóstolos, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Vejam, a impureza da Madalena, ela não estava nessa ideia da prostituição, mas estava na proposição de que ela estava com alguns demônios, alguns 7 demônios no seu corpo, e Cristo teria os expulsado, e a partir daí ela o acompanha. Tá? Então, a Madalena aqui, ela também não é uma prostituta. Tá? Ela acabou, dentro desse imaginário patriarcal, em que o casamento, e na década de 1940, naquele imaginário, isso era muito mais significativo, era a grande alternativa para a mulher, tá? Ela, vamos dizer assim, ela não prostitui o seu corpo, mas ela acaba fazendo parte desse rol de mulheres que acreditava nessa perspectiva para si. Só que depois ela percebe que isso não vai rolar, tá? E ela tem que tomar uma decisão acerca do seu próprio corpo. Né? É um texto bastante significativo, tá? Se nós não colocarmos em cena esse ajuizamento moral de caráter cristão. Tá? Senão a gente acaba lendo outra coisa totalmente diferente. Né? Então, a minha proposição é uma leitura que vem na esteira da crítica feminista acerca do próprio corpo e de como essa mulher trata o próprio corpo. Outra coisa, Magdala, eu vou escrever aqui para vocês, tá? Talvez alguns tenham procurado. Magdala é uma palavra de ascendência grega e que significa torre, fortaleza. Então, no próprio nome Madalena, nós já temos essa perspectiva de resistência, de força, daquilo que tem uma opinião acerca de si mesmo e do mundo em redor. Tá? A Madalena, veja, como eu disse inicialmente, ela esperava cumprir uma função vamos dizer assim, maternal no modelo patriarcal, inclusive com um casamento em janeiro, tá? Só que aí, sem lhe dizer, é claro que ficara naquele estado, tá? E vamos para o conto, tá? Ele começa ali a partir da página 25, Madalena, tá? Deixo lá para ele. Vejam, começar... Vejam a agrura, vejam a secura, a aridez com que o conto começa. Queimava. Um sol amarelo denso caía a pino sobre a nudez agreste da Serra Negra. As urzes torciam-se à beira do caminho esturricadas. Parecia que o saibro duro do chão lançava baforadas de lume. Vejam, ela ingressa num ambiente árido. Alegoricamente, esse é o próprio ambiente no qual, por onde nós mulheres, caminhamos e caminhamos, veja, o caminhar aqui é o caminhamos no passado e ainda caminhamos no presente. Madalena arrastava-se a custo pelo íngreme carreiro cavado no granito, a tropeçar nos seixos britados por chancas e ferraduras milenares. De vez em quando parava e, através de um postigo aberto na muralha das Penedias, olhava o vale ao fundo, já muito longe, onde o corpo lhe pedira para ficar à sombra de um castanheiro. O corpo, porque a vontade fizera atravessar ligeira a frescura tentadora da veiga e meter-se animosa pela encosta acima. Tudo estava em chegar a Ordonho a tempo da sua hora. Por isso era preciso reagir contra a própria natureza e andar para adiante, custasse o que custasse. Veja, o corpo feminino, o corpo é passível, né, de várias violências, inclusive a violência em que ela própria concebera esse filho. Se vocês se lembram, tá,
deixa eu ver, eu estou procurando aqui, tá? A própria concepção do filho é descrita no texto do conto com uma pegada animalesca, tá? Se alguém aqui achar... Eu separei, Rosana, eu separei essa parte você separou? Então pode ler, por favor. O Raul separou. Deixa eu ler aqui para vocês, em que ele vai falar sobre isso que a Rosana falou. Ele diz assim, tá aqui para mim, tá no PDF que eu achei na internet, está na página 37. Ele diz assim, o narrador: simplesmente, o avô era homem e corria o mundo escanchado no macho, com a borracha de vinho no alforge. E ela, Madalena, não passava de uma pobre mulher, que ia ali naquele ermo excomungado, trespassadinha, já sem forças para mais, com o maldito do filho dentro da barriga, aos coices, e tudo por causa das falinhas doces do Armindo, daquelas falinhas mansas, repenicadas, que a levaram à desgraça. Quando ele fala da criança, ele se refere à criança como um animalinho, né? Que está um animalzinho que está aos coices. Aí eu grifei essa parte, porque eu lembrei já da pegada dos bichos, né? Como que essa criança, esse feto, já vem todo animalizado também, né? Não sei se era exatamente essa parte que você pensou. Era também essa, Raul, mas é a parte em que mostra como o ato sexual entre ela e o Amino, né, vai ser feito, tá? Não é uma coisa, não é cheio de carinho e amor, como é posto dentro de alguns textos romantizados, tá? Mas é bastante, como se fosse um cão no cio, né? Como se fosse um animal no cio, tá? Há um momento, então eu pensei que você tivesse selecionado isso, mas não tem problema, depois vocês acham, tá? E toda a descrição vamos dizer assim, do nascimento dessa criança, tá? Desse animalinho, como leu o Raul, tá? Ele é envolto em sangue, ele é envolto em poeira, ele é envolto naquela aridez, tá? Que a tomou, há um momento, lá na página 38, ela quer água. Vocês percebem que a presença da água, né, ou a ausência da água é ressentida em todo o tempo. Tem um momento na página 38 que ela diz o seguinte: mas água, só que inundou de repente as partes e lhe escorria pelas coxas abaixo, quente, viscosa, pesada, tá? Estremeceu. Poderia ainda continuar? Poderia andar, arrastar-se, cheia de febre, extenuada, enferida pela serra a cabo? E as dores cada vez mais apertadas que a varavam de lado a lado, a princípio rastejantes, quase voluptuosas, e depois piores que facadas? Não poderia cantar, não poderia continuar. Tá? Então, vejam que a descrição aqui não é nem o parto, né? Do parir uma criança, tá? É uma descrição muito terrível. Ela dói nessa mulher, ela esgarça o corpo dessa mulher, tá? Eu não sei se alguém aí já teve filho, alguma das moças, tá? Mas eu tenho um filho, tá? Eu falei para nunca mais, tá? Que foi a pior dor que eu já senti na minha vida, tá? Que eu tive parto normal, tá? Eu falei assim, gente, que coisa desagradável, tá? Então, aí você vê na televisão, às vezes, pessoa filmando o parto. Eu falei, gente, que gosto... Desculpa, eu vou usar aqui, vai estar gravado. Que gosto porco, né, gente? Tá? Não estou desprestigiando o porco, tá? Mas filmar a mulher quase morrendo. A criança também tem uns que vêm e você fala assim, gente, está vivo ou está morto, né? Porque a criança... ela também ganhar o ar depois de sair desse lugar de proteção também é uma grande violência, tá? Eu estou falando da violência do corpo que se abate sobre o corpo feminino, mas há a violência que se abate sobre esse ser que vem ao mundo. É um lugar de grande violência. Aí há também a violência médica, né? Por vezes de ter que fazer uma cirurgia para... Vejam, gente, é complicado isso.
E nesse conto, Madalena, essas situações vistas, às vezes, com tanto carinho, tanto afeto, elas são expostas pelo, eu vou chamar aqui de Calvário de Madalena, porque aqui é um calvário, gente. Tá? Eu a Via estava pensando, Crucis. Pois não. eu estava pensando nisso, por exemplo, que você fala, e lembrando que me parece que há, às vezes, uma espécie de romantização deste momento, e aqui não, aqui é diferente a pegada. Você percebe que o narrador coloca a coisa nua e crua e intensifica esse momento como um desespero do corpo, né? Um momento em que o corpo está em um ápice, em um outro estado de dor, de energia e às vezes até de sofrimento mesmo. E na nossa cultura, às vezes, a gente vê uma espécie de romantização mesmo desse momento, né? Para o homem, então, que está ali, é quase um negócio assim celestial, né? Mas para a mulher, não, tenho a impressão de que para a mulher é uma outra coisa, né? Uma outra pegada. Aqui, nesse, eu falei, inclusive eu lembrei do título, é lógico, eu só lembrei do título, tá? Alguns de vocês leitores de Clarice Lispector, a Via Crucis do corpo. A Via Crucis do corpo feminino está posta aqui no corpo de Madalena. Vamos dizer, uma Via Crucis que começa desde o momento da concepção desse filho e chega ao ápice quando ela vai dar à luz, tá? Ali naquele lugar árido, naquele lugar ermo, tá? E que ela vai se dar a opção. Não é ninguém que dá essa opção para ela. Ela se dá a opção de não, vamos dizer assim, de se desprender definitivamente daquele corpo, daquele ser, tá? Então, vejam, aqui não há um julgamento. E, inclusive, o escritor, o Miguel Torga, na sua escrita, ele vai dar voz a essa dor, a esse sofrimento, a esse trauma que é dar à luz um filho nessas circunstâncias. Tá? Isso não é comum, gente. Isso não é comum. Tá? Então, vejam como esse conto é significativo dentro da ordem de bichos e dentro da ordem da literatura escrita em língua portuguesa. Tá? Então, é como se ela colocasse para fora, eu pensei nos demônios expulsos da Madalena bíblica, né? Como se ela colocasse para fora um demônio, não necessariamente aquela criança, mas o que ela encarna, tá? Para essa mulher nas relações patriarcais, machistas, de submissão do corpo que ela vai trazendo ao longo dos tempos. E não só ela, a Madalena do conto, mas as mulheres, tá? Então, veja, esse demônio. Tá? E eu não sei, você sabe que eu estava lembrando, é lógico, a gente lembra coisas, eu estou me lembrando das falas do professor João Luiz no Ciel, tá? Eu faço, assim como o João Luiz, faço relações muito loucas, né? Ou, às vezes, fora do cabo. Eu lembrei dos filmes que tem o Alien, tá? Especialmente o primeiro, lá da década de 80, quando vem à luz aquele ser que é o ser abjeto, tá? E que provoca, não só na personagem que, se não me engano, é a Susan Sarandon, eu não lembro, acho que é ela, tá? Mas brilhante, tá? Aquele ser que é indesejado, que a gente pensa que é fruto, porque ela está num lugar cheio de homens, que é fruto de um estupro, não necessariamente daqueles seres humanos, mas até de outro ser. Então, o corpo feminino, ele vai ser alvo de violência em várias circunstâncias, mesmo quando ele está fora dessa zona humana e ingressa num outro espaço. Tá? Então, ali, essa relação, eu fiz, é lógico, teria que me aprofundar mais para estabelecer uma comparação, mas eu fiz essa comparação, tá, gente? Quem conhece o filme, tá? Especialmente o primeiro, do Ridley Scott, lá na década de 80, ali me parece que isso toca bastante. E eu faço essa leitura hoje, tá, gente? Lá naquele momento eu não faria essa leitura, não me era possível.
E mesmo os estudos acerca de gênero, os estudos feministas, não estavam como estão hoje, para a gente poder levantar essa hipótese, tá? Então, para mim, o Madalena é assim, Jesus é legal, mas Madalena é o ápice do livro, para mim, tá? Professora, Pois não, Davi. a Sarah falou exatamente o que eu tinha pensado em relação aos demônios, né? Porque tem uma parte desse conto que fala que, logo na página seguinte que a Sarah leu, na página 30 do PDF, que vê como o bebê ou a criança que vai nascer como um inimigo, né? Um inimigo do corpo dela. Sim. E é interessante se a gente pensar a Madalena como seguidora de Jesus e talvez aquele que tirou os inimigos do corpo dela, é interessante. E uma coisa que eu pensei muito sobre esse texto é como essa Madalena, ela está em oposição à Virgem, a Maria Virgem da Bíblia. Porque enquanto essa Madalena, desse conto, ela pare a própria morte, a Madalena Virgem pare o Salvador, que dá uma vida eterna à humanidade, né? Então, eu achei muito interessante essa comparação e foi, acho que, o que mais me fez galgar sentido para o texto, né? Essa comparação com o fundador, né? O texto fundador, que é o bíblico. Eu achei muito legal. Sim. E Maria, veja, virgem, ela não teve que submeter o seu corpo à vontade masculina, nem àquele furor animalesco que é descrito no conto Madalena. Tá? Então, a concepção foi tranquila, tá? Porque ela não teve a invasão, a submissão do seu corpo, ao contrário da Madalena do conto, que teve essa invasão, que teve a submissão do seu corpo. E aí ela acaba optando, não, esse fruto da violência, eu não vou permitir que ele permaneça, tá? Eu também me lembrei aqui, é lógico que aí vai num outro sentido. Vocês leiam um conto da Conceição Evaristo, chamado Quantos Filhos Natalina Teve? Tá? Esse conto, eu já fiz uma análise dele num texto que eu publiquei, tá? Então, você tem Natalina, ela vai ter não, ela só vai conceber para si o último filho, ela quer ter para si, que é fruto do estupro. Então, ela opta também por permanecer, por manter uma gravidez fruto de um estupro, mas aí você tem que ler o conto para perceber por que essa mulher chamada Natalina é significativo também, né? O natalício, o nascimento. Tá? Então, a gente percebe isso, tá? A questão do Calvário. Deixa eu ver qual trecho que... Se você quiser ler, Davi, esteja à vontade, tá? Tá na página 39, na página seguinte que a senhora leu, ele fala também sobre a animalização da Madalena. E eu perdi agora que trecho. E toda ela era um uivo de bicho crucificado, Davi? Isso. Eu posso ler essa parte. Leia, por favor, Raul. Assim, sem a piedade dos intervalos de há pouco, as dores pareciam cadelas a mordê-las. De cada guinada vencida, nasciam outras guinadas, como rebentos, por uma casticeira acima, e toda ela era um uivo de bicho crucificado. Sim. Não sei se é então, essa o fragmento. As dores como Davi? Cadela, ela como bicho crucificado. Isso, Sim. esse mesmo. É toda uma situação de animal, tá? E a gente aí, o Raul usou o termo romantizado, assim, como no senso comum, né? Ele não usou, não no estrito senso. Mas se nós formos aquilatarmos quando a mulher dá à luz, quando ela pare, é um animal parindo também. Não há uma grande diferença. A grande diferença é que ela é levada. Agora, os animais também são levados para os PET, para os hospitais veterinários, mas houve uma época e também as mulheres, houve uma época que pariam em casa, né? Dentro de um ambiente. Hoje se volta a isso com as doulas, por exemplo. Mas é uma situação de dor, é uma situação de violência, é uma situação de sangue, de excremento, gente, tá? Tem gente que vai falar assim, gente, nunca mais vou ter filho depois de tudo que essa mulher falou, né? Então, ou depois do que eu li no Madalena, tá?
Assim, eu não vou falar que é de revista, ou do cinema, ou do documentário bonitinho da TV, não. Tá? Essa é uma demonstração da condição animal que nós temos também, tá? Apesar de tudo, né? Então, eu vou dizer para vocês, eu não li até hoje um texto como esse do Miguel Torga acerca vamos dizer assim, do trazer ao mundo um ser humano, tá? Como parir um ser humano. Não li, tá? Professora? Pois não, Thaís. Vocês falaram aqui, eu pensei a mesma coisa que o Davi em relação à Madalena e a Maria, só que também veio outra questão, assim, como Madalena foi perdoada por Jesus Cristo, ela era uma seguidora, eu fiz uma relação muito com o trajeto que ela faz até ela parir o feto, né, parir o bebê, me lembrou muito o trajeto de sofrimento de Jesus Cristo com a sua cruz. Ali, aquele sangramento, a questão do Calvário. Então, eu fiz muito essa relação e também a contraposição com a Maria, porque a Maria também faz esse percurso para ter Jesus, né? Ela tem que fugir. Só que o da Maria foi muito tranquilo, porque ela teve todo um apoio, né? Ali do futuro esposo, um apoio de Deus. E a Madalena não. A Madalena, ela faz esse percurso sozinha, esse sofrimento, que me veio muito a peregrinação de Jesus Cristo com a sua cruz. Então, ela vai ali com a cruz dentro do corpo dela, né? Que seria esse feto. E aí, no final, né? Só para... o parágrafo final, faço questão de você ler, tá? Está da página 39 para 40, tá? O último. Penúltimo. Exausta, deixou-se ficar prostrada, a saborear o alívio. As cancelas escancaradas fechavam-se lentamente. Por fim, cansou-se da própria imobilidade. Ergueu-se, então, e permaneceu assim alguns segundos a ouvir o silêncio, como a ver-se lá do longe vinha a resposta aos gritos desesperados que lançara. Nada. O mundo emudecera. Com fetos verdes, limpou-se. Depois deixou cair aquele pano sujo no charco onde o filho dormia. O pé, sem ela querer, foi escavando e arrastando terra. Aos poucos, o seu segredo ia ficando sepultado. O pé tentava deslocar agora uma laje que estava ao lado. Era pesada demais, e as mãos ajudaram. O sol, cada vez mais baixo, lançava os últimos avisos da sua luz. E os olhos de Madalena viram claro. Eram horas de regressar. Eram horas de voltar à aldeia e matar aquela sede sem fim na fonte fresca da tenaria. Tá? Vejam, vocês sentem, a gente sente o alívio que ela sente ao final, tá? Depois de cavar, enterrar, tá? Dar um túmulo, dar vamos dizer assim, uma sepultura para o filho, e a sede parece que baixou, mas ela quer chegar na água e, vamos dizer assim, matar a sua sede, parece que não se limpar necessariamente, porque ela já se limpou lá em cima. Vejam, ela não sente culpa. Ela não sente essa coisa, matei, fiz isso. Não. Ela sente que aquilo que estava sobrando no corpo dela. Então, se ela já era mulher, ela não se tornou mãe, não desta feita. Tá? E aí eu estou lendo na esteira da Simone de Beauvoir. Tá? Professora, lembrei de uma outra coisa. Essa sede, né, dela, fisiológica, aconteceu a mesma coisa com Jesus quando ele estava na cruz. Ele gritou por água. Né? Aí deram vinagre, né? Isso, eu fui até procurar no texto bíblico, que está em João 19:28, que fala que ele gritou por sede. Aí eu falei, nossa, cara, não tem como, né, desassociar dessa... Não tem. E é interessante que o Miguel Torga, ele coloca o calvário feminino, o calvário da mulher, que nós estamos acostumados nessa tradição patriarcal, essa tradição machista, com o calvário dos homens, o calvário do gênero masculino, mas a mulher, e esse calvário? Quer dizer, quando ele desloca, novamente, veja, essa palavra eu estou usando desde o início, ele desloca o calvário desse corpo masculino, o corpo do Cristo, por exemplo, para o corpo de Madalena, isso é significativo, tá? É lógico, aí a Thaís lembra do corpo de Maria, que dá a luz ao Cristo, mas ela teve amparo desde o início. Ela não sofreu vamos dizer assim,
essa invasão, porque se a gente pensar, e aqui eu vou pensar do modo orgânico, biológico, o pênis invade o corpo feminino, tá? Porque quem está projetado para fora, quem tem projeção, é o órgão sexual masculino, tá? Que adentra, por vezes, tá? De modo não permitido, tá? No corpo feminino. Aí nós temos a situação do estupro, da relação não consentida. Então, vejam que, inclusive, anatomicamente, há uma questão que é significativa aí. Só que as pessoas não gostam de falar nisso, porque é feio. É feio, então é feio. O que é feio? Tá? Então, essas relações preconceituosas, tá? Em relação à concepção e em relação à maternidade. E o Miguel Torga coloca isso em cima. Isso é interessante. Isso precisa, vamos dizer assim, ser melhor trabalhado. E eu dei aqui duas referências do Allen e do texto da Conceição Evaristo, para que vocês conheçam, para poder ver como as personagens lidam com essa invasão, com essa submissão, com essa violência sobre o corpo feminino. Isto é bastante significativo. E para fechar a minha preleção de hoje, vem o conto Jesus. Como eu disse para vocês, é o 7º conto de Bichos, tá? O 7. Aí, eu gosto muito de trabalhar com dicionários, e o dicionário de símbolos é um número que eu gosto. O número 7, gente, é o número que fecha um ciclo. Em geral, um ciclo que vem vindo com coisas meio negativas, e quando esse ciclo se fecha com o número 7, a partir daí parece que as coisas vão melhorando. Por isso aquela ideia que eu falei para vocês. Parece que as situações nas quais os protagonistas e as protagonistas do Bichos estão envolvidas, elas são mais positivas, elas são menos terríveis para eles e para o leitor. E também, além disso, o 7 seria o número perfeito, porque ele é a soma do 3, que é um número ascensional, que é um número que fala ao espírito, com o 4, que é um número terra, é um número racional. Então, vejam que a alocação, vocês vão perguntar, mas o Miguel Torga pensou em tudo isso? Eu não sei se ele pensou em tudo isso. O certo é que o que chegou até nós é que o 7º conto, tá, é o Jesus, dentro dessa ordem das narrativas, e que dentro de uma certa, de várias tradições, e não só tradições míticas, e na simbologia do Ocidente, o 7 tem essa função, ele tem esse significado, tá? Então, porque nem tudo que a gente descobre no texto literário foi, vamos dizer assim, colocado, foi trazido à tona conscientemente pelo escritor, tá? Assim como nós. O conto, vocês percebem que, ao contrário dos contos anteriores, o conto é repleto de quê? De afeto, de carinho e de vida. Ele é de uma ternura, vou usar essa expressão, que também causa, assim como Madalena, nos causa espécie por conta do horror, o Jesus nos causa também uma certa, nos causa espécie por conta dessa ternura e desse aconchego familiar que cerca o menino Jesus. Isso é significativo. Não é o homem Jesus, não é aquele menininho na manjedoura, é uma criança que se expressa, que verbaliza. Logo no início ele fala, sei o ninho, tá? Que assim, parece inclusive a verbalização da criança que ainda não constrói determinadas frases completas, tá? E dentro do imaginário, vamos dizer assim, cristão católico, nós não sabemos como foi a vida de Jesus desde o seu nascimento na manjedoura e a fuga dos pais, até quando ele reaparece aos 33 anos de idade para cumprir a sua missão e depois ser crucificado. Então, vejam, sei um ninho. Eu também interpreto essa frase como alguma coisa assim, sei um ninho, o ninho familiar,
o ninho de carinho, o ninho de afeto, de afetividade que cercou essa criança que um dia vai fazer determinadas coisas. Então, eu pensei no ninho aí como uma metáfora da própria relação familiar estabelecida nesse lugar, onde nós temos a mãe, o pai e o menino Jesus. E, já que nós falamos de Madalena aqui, tá? Ao contrário de Madalena, que tem asco em relação àquele ser que ela carrega no ventre, a sensibilidade maternal de Maria, a mãe de Jesus, chama muita atenção, porque o pai fica meio assim, ele está cansado, né? Ele chega e o menino fala aquilo, ele nem está prestando muita atenção, mas a mãe se sensibiliza com aquela narrativa toda. E ela, vamos dizer assim, antevê o perigo daquele menino que sobe para recolher o ninho, para evitar a morte daqueles filhotinhos, tá? Mas que consegue se safar e descer à terra. Tá? Então, aqui eu percebo também, nesse Cristo, nesse Jesus, desculpe, Jesus, vamos usar o nome que o narrador utiliza, que desde criança não perde a oportunidade de salvar o seu rebanho. Então, desde criança, quer dizer, se na idade adulta, a partir da sua peregrinação por aquele lugar onde ele habitava, ele vai salvar as almas e vai salvar algumas situações, quando criança ele vai salvar os filhotinhos, ele vai salvar os animais, ele vai, mas ele já tem uma missão, ou ele já tem uma predestinação, ele já carrega consigo isso que ele será futuramente. Tá? Raul, você tem alguma coisa a dizer? Raul, aqui seu microfone está aberto? Ai, Rosana. Fala. Não. Vamos lá para o ponto. Pois não. Era um fragmento aqui, mas já está bem mais para o final. Eu vou deixar você falar um pouco mais, aí depois eu comento, tá bem? Tá. Eu quero só ler um trechinho, deixa eu ver aqui na página. No meu está na página 54, tá, gente? Começa assim. Comiam todos o caldo, recolhidos e calados, quando o menino disse: sei o ninho. A mãe levantou para ele os olhos negros a interrogar. O pai, perdido no alinhamento acostumado, nem ouviu. Mas o pequeno, ou para responder à mãe, ou para acordar o pai, repetiu: sei o ninho. O velho ergueu finalmente as pálpebras pesadas e ficou atento também. Aí eu pulo um parágrafo. A mãe bebia as palavras do filho, a beijá-lo todo com a luz da alma. O pai regressou ao caldo, mas o menino continuou. Disse que então prendera a cordeira a uma gesta e trepara pela árvore acima. De novo o pai levantou as pálpebras cansado e ficou tal e qual a mãe, inquieto, com a respiração suspensa a ouvir. E o pequeno ia subindo. Veja, é interessante como a mãe já acolhe o filho, mas o pai vai sendo acolhido, tá? Aos poucos, pela história que o menino vai contando, tá? Acompanhando a subida do menino árvore acima. Fala, Raul, pode fazer o seu comentário, à vontade. Aqui, mais para o finalzinho do texto, o narrador diz assim: mas a criança, apesar de mostrar, sem querer, que de todo se aliara do abismo sobre que pairava, não caiu. Acontecera outra coisa: depois de pegar no ovo, de contente, dera-lhe um beijo, e ao simples calor da sua boca, a casca estalara ao meio e nascera lá de dentro um pitacilgo depenadinho. Eu fiquei lembrando dessa relação com Jesus mesmo, né? De tocar nas coisas, se transformar e se modificar, e como que só dele se aproximar do ovo, o pintinho, o filhote já saiu, né? O pintinho não, desculpe. O filhote já saiu, e eu pensei nessa relação mesmo com Jesus, né? De tocar nas coisas, de se aproximar e as coisas se transformar e se modificar. Era isso, assim, que eu achei que havia essa relação.
E aqui no final, gente, e aí o Raul também, especialmente você, Raul, porque eu não trabalhei diretamente com o Fernando Pessoa, com os alunos, tem um quê de Alberto Caeiro lá no Guardador de Rebanhos, porque é um menino também, o Jesus também vai aparecer, né, como essa imagem criança, essa imagem pueril dentro dos textos, dentro dos poemas do Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, lá no Guardador de Rebanhos. Tá? No final, né, as duas últimas, dos últimos parágrafos, a ceia acabou num silêncio carregado. Só depois, à volta do lume quente do cepo de oliveira embrasido, é que os pais disseram um ao outro algumas palavras enigmáticas que o pequeno não entendeu. Mas para que entender palavras assim? Queria guardar dentro de si a imagem daquele passarinho depenado e pequenino. Isso, e ao mesmo tempo olhar cheio de deslumbramento os dedos da mãe, que alvos de neve fiavam linho. E tanto se encheu da imagem do pitacil, tanto olhou a roca, o fuso e aqueles dedos destros maravilhosos, que daí a pouco deixou cair a cabeça tonta de sono no regaço virgem da mãe. Tá? E esse final tem alguma coisa que me lembra, que ressoa ao Alberto Caeiro, tá? E ao Guardador de Rebanhos, um poema relativamente longo, e em que se estabelece essa imagem de um Cristo que não é aquele crucificado na cruz. Vejam, novamente um deslocamento de uma imagem que está tradicionalmente posta, comumente posta no imaginário católico, no imaginário cristão, o Cristo crucificado. Essa imagem do Cristo menino praticamente não existe, ou só existe como, assim, na época natalina, tá? Com ele, o bebê deitado na manjedoura, com toda essa simbologia da qual está cercado. Mas esse menino pequenino que fala, que anda, que descobre as coisas do mundo, que faz travessuras que preocupam seus pais. Essa imagem é uma imagem literária. É no texto literário que nós temos essas imagens, e são imagens carregadas de afeto, são imagens carregadas de uma certa esperança e de humanidade, tá? Que cerca essa imagem da criança. Tá? Então, isso também é bastante significativo, tá? Na obra do Miguel Torga. Alguém abriu o microfone? Pois não. Eu fiquei pensando, usando uma relação, por exemplo, com os textos do José Saramago, né? Essa questão bíblica e talvez um pouco religiosa, não sei, mas o Saramago também dialoga com isso. Por exemplo, no Evangelho segundo Jesus Cristo, sim, aparece ali essa figura também, né? Então, por exemplo, no Conto de Madalena, quando aparece a palavra o Armindo, né? Acho que era Armindo o nome dele. Eu fiquei pensando, por exemplo, na relação dessa figura com Jesus, porque no imaginário popular, algumas pessoas, ou entende-se que, eu pelo menos já escutei essa narrativa de que Jesus teria ficado com Madalena, e eu fiquei pensando em que medida essa relação do Armindo, por exemplo, com Jesus, né? Porque vem o Armindo ali com um A maiúsculo, não sei. É claro que se refere a um sujeito, e eu fiquei pensando em que medida está relacionado com Jesus. Então, a gente percebe também que, como você apontou, na própria estrutura do texto, há um diálogo de um texto com o outro também, sim, né? E além do diálogo do ponto de vista estrutural, há um diálogo também do ponto de vista do conteúdo, eu percebo. Sim, porque, veja, eu retomei, eu tentei estabelecer um diálogo, ainda que eu não tenha lido para vocês, com o Caeiro, dentro da própria literatura portuguesa. Você, Raul, já lê o Saramago nesses esses diálogos que ele tem com essa tradição bíblica, essa tradição cristã, católica, né? No caso, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Então, vocês veem que há um fio, há uma temática dentro da literatura portuguesa, dentro dessa prosa portuguesa, que tenta promover o quê? Um deslocamento, tá? De uma grande narrativa,
seja ela histórica, seja ela religiosa. Então, vejam, essa é uma característica da prosa narrativa moderna e contemporânea da literatura portuguesa. Tá? Esse diálogo, vejam, quando eu falo diálogo, não é necessariamente para concordar, para referendar, mas para estabelecer uma outra conversa a partir de uma temática comum. Então, a conversa acerca da religião, que é extremamente significativa dentro do imaginário português, especialmente o católico. Tá? Então, a conversa num estado fascista, num estado de violência, de beligerância, como era o Estado salazarista da década de 1940, como era a Europa da década de 1940, um diálogo com o humano, num lugar onde o ser humano estava sendo profundamente vilipendiado pela morte, pela repressão e nos seus direitos mais fundamentais. Então, vejo, há um diálogo com tudo isso que está acontecendo, tá? Um diálogo que desloca. É interessante perceber também, Rosana, como que o texto literário não se trata, por exemplo, de suprir lacunas, mas, por exemplo, você falou que às vezes aparece pouco ou quase não aparece a criança Jesus no texto bíblico, né? E aqui o texto já trabalha essa questão da criança, do Jesus menino e tudo, trazendo essa inocência. Sim. Como uma criança, como qualquer outra, talvez, não sei. Claro que em um momento ou outro remete ao Jesus bíblico e tudo mais, há esse diálogo com certeza, mas aqui parece que há um trabalho com a inocência, com a criança naquilo que ela é. Então a gente percebe, por exemplo, como que o texto ficcional, como que o texto literário acaba dialogando com o texto, a narrativa histórica, a narrativa bíblica, suprindo determinadas lacunas, não no sentido de fazer reparos, mas no sentido de estabelecer um diálogo que às vezes se conecta miticamente com o que está posto aí, né? E também do ponto de vista do mito, também pelo fato da literatura trazer essa perspectiva do mito, da palavra, e como que a palavra aqui, ficcional, vai dialogando com essas outras instâncias discursivas, seja a bíblica, a mítica, né? Como que uma vai se amarrando na outra. Eu pensei sobre isso agora. Inclusive, para preparar essa aula, eu acabei lendo um texto, era uma outra dissertação, essa é uma da USP, em que se falava da questão da paródia, porque isso que você está falando é a perspectiva paródica, tá? Porque quando a gente fala em paródia, a paródia não é somente uma perspectiva, a gente tem às vezes uma imagem meio alegórica, não, mas humorística, alguma coisa mais risível da paródia, não. A paródia é uma perspectiva que acontece em paralelo àquilo que está posto. Então, nessa fala do Raul, nós temos posta uma determinada história acerca dessa personagem chamada Jesus, acerca do seu percurso, tá? E, parodicamente, isto é, caminhando em paralelo, nós temos essa possibilidade narrativa apresentada por escritores como Miguel Torga, como José Saramago, como Alberto Caeiro. Então, vejam, a paródia não é somente, aliás, ela não é essa perspectiva humorística, ela também pode ser, mas ela é aquilo que é a narrativa que caminha em paralelo, que caminha como uma possibilidade tanto quanto as outras narrativas. Então, por isso, ela não é desprezível. Tá? Ela tem que ser prezada, ela tem que ser analisada, ela tem que ser discutida. Então, vejam que aí nós estamos diante também uma possibilidade, falando mais especificamente de Jesus e de Madalena, penso que mais do conto Jesus, de uma paródia em relação, tá, ao texto bíblico sobre essa figura. Aqui vejam que eu estou tomando Jesus como uma personagem do texto bíblico, que eu não estou questionando religião, não estou questionando nada disso, estou tomando o texto bíblico também como uma possibilidade literária, tá? Senão a gente vai discutir outras coisas e aí nós não vamos chegar a um consenso. Então, há uma narrativa paralela tão possível quanto a outra. Inclusive, possível como, eu penso, como complementar
complemento dessa outra que não dá conta desse sujeito no estágio infantil, quando criança, e que dialoga com o que esse sujeito será quando adulto. Há o diálogo, isso já está presente ali. Vejam como isso é significativo, como isso não é heresia, ou como isso não é qualquer outra coisa que queiram acujar o escritor, por exemplo, como Miguel Torga. Ela é alguma coisa que complementa, vou usar aqui a palavra complemento, tá? E tão bem construída quanto o outro texto, tá? Professora. Pois não, Davi. Só assim, sobre esses diálogos assim que são construídos com o texto bíblico, o que me chamou muita atenção, eu percebi só agora, foi essa questão da ovelha. Porque na narrativa bíblica existe essa grande metáfora de que Jesus é o pastor e a humanidade é a ovelha. E aí eu pensei que quando ele deixa, o menino Jesus desse conto, deixa essa ovelha que ele cuida de lado e vai dar atenção também ao passarinho, é como se mais para frente, lá na crucificação, a morte dele não fosse só para as ovelhas, ou seja, os humanos, mas para todos, no sentido de todos os indivíduos vivos, né? Então, de todos os seres. Todos os seres. Então, eu achei isso muito interessante, esse diálogo que se constrói, essa ampliação, enfim. É muito significativo isso no texto, né? Eu achei bem interessante. Eu gostei da sua leitura, inclusive, quando eu dou aula depois, eu falo, olha, o Davi falou isso, eu uso as falas, mas eu dou, vamos dizer assim, o crédito a quem de direito, Davi. Realmente, você tem razão, porque ali a ovelha como, vamos dizer assim, uma metáfora do ser humano, tá? Quando ele deixa a ovelha e vai salvar o ninho que ainda tem um passarinho que vai vir à vida, tá? Ele está preocupado com aquela vida que ainda não veio, que está por vir, e a vida de um ser que não é humano, mas que também é um animal como o ser humano. Tá? Novamente, um deslocamento, tá? Mas um deslocamento que engrandece essa personagem também, e que mantém, vamos dizer assim, uma leitura, veja, o que eu estou aqui dizendo é que não destoa da leitura do texto bíblico, tá? Não destoa, não é assim, estou caceteando Jesus, estou dizendo que ele é menos ou mais, não. É uma leitura em paralelo, mas que mantém uma conversa com, assim, um acordo que é consensual àquela conversa que nós temos lá no texto bíblico. Isso também é significativo, tá? Porque a heresia está falando de um Jesus que faz isso. Cara, por quê? Não vejo nenhum problema nisso. Em tornar essa personagem uma criança. Tá? E essa criança que vai chamar a atenção do leitor. O que essa criança faz que vai aproximar o leitor desse conto. Tá? Então, vejam, são os fazeres dessas personagens que nos aproximam delas. Não é se elas são animais ou homens, tá? Mas as decisões que elas tomam em relação àquele momento da sua vida. Tá? Por exemplo, o Tenório. Ele estava ali meio balzaquiano, né? Eu vou usar o balzaquiano, ele estava meio para entrar em escanteio, né? Tá? E ele preocupado, quem vai tomar o meu lugar? Aí quando ele percebe que é a sua própria descendência que vai desbancá-lo, ele fica, meu Deus, né? Mas em geral é a própria descendência quem nos desbanca, né? A nossa descendência não necessariamente direta, mas é sempre um outro que nos é caro, que nos é próximo, às vezes, que nos desbanca, né? Então, é interessante pensar nisso, tá? Então, bom, Rosana, só uma ressalva aqui rapidinho, porque você comentou sobre o conto do Tenório, né? E sim, eu não consegui ler, por isso eu também não fiz comentários sobre ele, porque na aula passada você falou o conto do galo. Aí eu anotei sim, só que eu pensei que era o título e não era. Aí eu fiquei procurando
algum título do conto com esse nome, só que eu não achei. Aí agora que você falou que gato é o personagem e Tenório, aí que você entrou, que era o título. Só que aí por isso que mas eu vou retomar a leitura dos textos, finalizar, porque eu li outros, por exemplo, como o Nero e Magdalene, Jesus, que eu acabei conversando também sobre alguns deles, o que eu percebi, mas o Tenório realmente não li, porque eu anotei errado aqui, tá bem? Mas eu irei fazer a leitura. Não, é que no dia que eu pedi a leitura, eu me esqueci dos nomes, né? Eu falei, mas eu quero do Galo, tá? Porque ele lida diretamente com a velhice, mas todos os outros são significativos, tá? Então, ele é algo... Isso. Bom, eu vou parar por hoje, tá? Eu agradeço a presença de todos e de todas. Para a semana que vem, eu vou discutir com vocês as naus do Lobo Antunes, tá? Ainda que não tenham lido, eu penso que às vezes podem não terminar, mas eu vou fazer alguma interpretação para orientar a leitura de vocês, tá? Mas eu penso que todas as leituras que nós fizemos ao longo, não só deste curso, mas do anterior, eles vão possibilitar uma apreensão bastante significativa do romance do Lobo Antunes, tá? E eu quero parabenizar alguns de vocês, tá? E algumas de vocês pela presença no Ciel e na Semana de Letras, auxiliando a consecução. Parabéns, foi muito bom, tá? As palestras, as mesas redondas, tá? Eu não pude acompanhar as comunicações por outros motivos, mas depoimentos também foram as discussões de alto nível, tá? E então isso é legal, porque a gente não está só nas aulas, a gente também está participando dos eventos, vocês estão apresentando as suas comunicações e trabalhando com pesquisa, com extensão e com ensino. Parabéns, viu, gente? Então, apesar das situações passadas e ocorridas e ainda em ocorrência este ano, nós estamos conseguindo vencê-las, tá? E vamos conseguir continuar, tá bem? Então, eu desejo a todos e a todas uma ótima semana, tá? Uma ótima segunda-feira, tá? E que a semana que vem estejamos todos e todas juntos, tá bem? Obrigada, Raul, pela assistência de hoje também, tá? É isso. Rosana, só uma questão. Se você tiver o PDF de As Naus, puder mandar, porque eu procurei na internet, eu não encontrei. Não, eu vou mandar, porque foi o Wellington quem conseguiu para mim, tá? Porque eu tenho o livro, tá, mas eu precisava para mandar para os alunos, tá? Eu vou mandar para você, tá bem, Raul? Obrigado. Imagina. Gente, até mais, tudo de bom para vocês, viu? Tchau, tchau, Raul.